Boa noite, pessoal. Boa noite, loucos por tributário. Vamos aguardar só o Insta dar uma atualizada, avisar o pessoal que nós estamos ao vivo. Boa noite, doutora Alexandra. Já está conosco, uma das nossas convidadas. Prazer imenso. Boa noite, doutor Gerson. Prazer imenso em tê-los aqui. Daqui a pouquinho a gente está começando nossa live falando sobre imposto de renda. Um assunto tão comentado esse mês, não é isso? Depois da prorrogação que houve. Muita gente ainda com dúvidas, muita gente ainda esquecendo de fazer a declaração. Essa live é justamente para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto, debater, tirar algumas dúvidas. A gente sabe que em 1 hora o tempo é curto para adentrar no tema, mas é suficiente para que a gente possa, pelo menos, cumprir com essa obrigação acessória trazida aí pela Receita Federal, ou pelo menos iniciar os debates, né, acerca do tema. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutora Carla. Prazer imenso em tê-los aqui. Doutora Ana Paula. Pronto, doutora Rafaela Neiva, a nossa segunda convidada da noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Doutor Gesiel, boa noite a todos. Nossas convidadas já estão presentes. Acredito que a gente já consiga iniciar o nosso vídeo, né? Vamos conversar um pouco sobre essa declaração acessória. Imposto de renda à pessoa física. Boa noite, doutor Alexandro. Prazer imenso vê-lo aqui na nossa live. Bom, vamos iniciar o nosso diálogo, o nosso bate-papo. Na verdade, a gente está trazendo aqui um debate acerca do imposto de renda, bem oportuno, diante da última alteração realizada, né, pelo governo federal, em que prorrogou a obrigação acessória do imposto de renda. Então, por conta disso, o que era antes a obrigação para 30 de abril, hoje passou a ser 30 de junho, ou seja, estamos bem próximo aí de vencer o nosso prazo. E daí nós convidamos a doutora Alexandra, a doutora Rafaela, para que a gente pudesse debater acerca do tema, tirar a dúvida de algumas pessoas. Ao longo da semana, eu coloquei uma enquete para saber se as pessoas estavam já em dias com essa obrigação acessória. Percentualmente, a maioria das pessoas que visitaram o nosso perfil não estão. Então, mais um motivo para a gente conversar essa noite sobre o imposto de renda, né? Colocamos também ali um espaço para tirar algumas dúvidas. Então, veja bem, o meu tema particularmente vai tratar, a gente vai dividir esse debate em 3 pontos, tá? Em 3 pautas. O meu tema basicamente vai tratar da última alteração que houve na regulamentação, na lei de regulamentação do imposto de renda, que é nada mais nada menos do que o decreto 9.580 de 2018, tá?
O que acontece? A gente tinha antes o famoso RI 3000, né, popularmente conhecido como RI 3000, que nada mais é do que o decreto que regulamentava o imposto de renda. Há cerca de 19 anos não tinha tido alteração nesse decreto. Isso não significa dizer que não havia leis que regulamentassem o imposto de renda na época, né, que fizessem as alterações devidas, contextualizando ao momento. Havia sim, porém eram leis esparsas. Porque houve necessidade com isso de, com o tempo, regularizar, condensar, compilar uma legislação única para que pudesse nela conter todos os dispositivos legais que regulamentassem a obrigação acessória do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Embora essa noite a gente vai adentrar no ponto da pessoa física, mas esse regulamento, ele abrange a pessoa jurídica e as pessoas físicas e todas as suas amplitudes. Então, há cerca de 19 anos, a gente observa que não houve alterações. O que houve foi realmente assim, um acúmulo de legislações esparsas, que por vezes confundia o contribuinte, confundia aqueles que realizavam as declarações acessórias, como contadores ou até mesmo os próprios contribuintes que entravam no sistema para realizar a sua declaração. A gente percebia que havia muita dificuldade porque não se encontrava uma legislação só, tudo que se regulamentava do imposto de renda. Então, ao passar dos anos, esse pleito sempre foi desejado entre os tributaristas, sempre foi pleiteado perante a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal, até mesmo perante o Judiciário, para que fosse compilada essa legislação, fosse atualizada. Então, o que é que a gente notou com esse decreto 9.580 de 2018? Que houve unicamente essa consolidação daquilo que já existia, só que não estava condensado no único regulamento. Houve essa compilação, porém não houve mudanças tão significativas. Claro, algumas houveram e a gente não vai conseguir aqui exaurir todas elas, até por conta do tempo, que infelizmente é curto. O tema é muito gostoso de debater, mas infelizmente é muito curto. A gente vai apenas citar aqui os pontos principais. Então, o que é que a gente observa? É que não houve realmente uma mudança considerável. O que houve a preocupação do legislador, na época, em 2018, na gestão do governo federal do Michel Temer, era que vamos condensar tudo aquilo que já existe hoje e trazer do ponto de vista mais prático para que o contribuinte tenha um acesso a uma legislação mais clara, mais objetiva. E aí veio o decreto 9.580, revogando o regulamento 3.000 de 1999. Então, com esse decreto, houve um acréscimo de 46 artigos, houveram alguns pequenos ajustes no seu teor, mas em que pese de mudanças consideráveis, isso realmente não aconteceu. Que alguns tributaristas, inclusive, esperavam, né, que a gente pudesse tratar ali de temas, aproveitar o momento de modificação para tratar de temas como justiça fiscal, progressividade do imposto de renda, mas com isso teria que mexer em legislações específicas, legislações complementares, código tributário, e aí isso não foi possível, isso não aconteceu em 2018. Estamos aguardando aí o momento histórico da reforma tributária que há de vir e almejamos e desejamos profundamente que temas como justiça fiscal, progressividade, imposto de renda venha a ser tratado nesse momento de reforma tributária, né? Atualmente em tramitação os projetos de lei no Congresso Nacional. Outros pontos interessantes que eu achei importante comentar aqui é que no antigo RI de 3.000 de 99, tratava-se da decadência unicamente focado no artigo 173 do CTN. Eu achei isso muito interessante trazer para vocês aqui, que com o novo decreto ele ampliou o entendimento do artigo 173, mas acrescentou também o artigo 150 do CTN como entendimento para se tratar do tema de decadência da fazenda pública, para que ele faça um lançamento tributário, né? Aquela discussão entre o fato gerador ou de subsequente do exercício posterior à obrigação. E isso aconteceu nesse novo decreto. Particularmente eu achei interessante, achei um ponto positivo. Outro ponto interessante é que todas aquelas decisões que a gente acompanhava no CAF, de atualização, de discussões, de decisões, jurisprudência, nesse novo decreto houve a oportunidade
de trazer essas decisões. O CAF influenciou bastante, a gente não pode deixar de destacar esse ponto, que o CAF influenciou bastante na compilação desse decreto. Ou seja, como a gente vem dizendo, né, que na verdade o que houve foi a oportunidade de compilar a legislação já existente. Pegaram-se as legislações esparsas, condensaram no novo decreto, e aí tratou-se de temas como decadência. Em relação à pessoa jurídica, embora a gente não vá aprofundar muito, porque a gente vai realmente focar na pessoa física, mas a gente teve aí sim uma alteração em relação aos lançamentos contábeis dos sócios ostensivos, né, das sócias de cotas por participação. Então realmente são temas muito extensos. É importante ressaltar que a gente está falando rapidamente apenas para criar aqui um start no nosso debate, mas é importante que, na dúvida da interpretação da legislação de imposto de renda, para que não aconteça de cair numa futura malha fiscal, que vai ser debatida aí pela nossa debatedora Rafaela, para que isso não aconteça, é importante procurar o advogado tributarista, apresentar suas dúvidas, e ele, em consonância também com o contador, que realiza a declaração de imposto de renda, possa finalmente fazer a declaração com segurança. Isso é muito importante, porque a legislação ela tem sua complexidade, é importante buscar um entendimento correto, entender como a Receita Federal encara toda aquela alimentação do sistema, não é apenas ir lá, lançar as informações, mas entender o que cada informação daquela se refere, o que aquilo vai impactar no seu patrimônio, o que é ou não de obrigação tributária. Então, em que pese das principais alterações em relação à revogação do decreto do RI 3.099 para o decreto 9.580, eu gostaria de trazer assim, de forma bem resumida, apenas para chamar a atenção dos senhores para a gente debater um pouco mais, esses itens que eu acabei de citar. Então, com isso, eu vou passar a palavra para a nossa próxima convidada, a debatedora doutora Alexandra, vai ter a oportunidade aí de se apresentar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Prazer imenso de tê-la aqui na nossa live. Uma honra para mim também, doutora, estar aqui em Locus por Tributário. Concordo plenamente com o nome. Não podia ser diferente, né? Não. E hoje o tema, né, que nos traz aqui é um tema que eu gosto muito, particularmente, né, imposto de renda, mas focando mais no lado da pessoa física, né, que a declaração já vai passar, já chega dia 30 de junho, e realmente já tem dados né, a Receita já jogou dados dizendo que a maioria não declarou ainda, né? Teve teve todo um adiamento, né, por conta desse período de pandemia, mas, né, ainda é de última hora. Mas na divisão, né, dos temas, eu fiquei com essa parte de falar, né, sobre as obrigações, os rendimentos isentos e a restituição. Bom, inicialmente eu gostaria de pontuar sobre a conceituação do termo renda. Porque, primeiramente, para se falar de imposto de renda, tem que se colocar um conceito de renda. É importantíssimo. A nossa Constituição, no artigo 155, no inciso 3, diz que é rendas e proventos de qualquer natureza, que vai incidir imposto de renda. Mas continua aquela dúvida. E no CTM, são certas entradas que dão um ganho de capital. Ou seja, resumindo, renda é um acréscimo patrimonial, certo? É um ganho de capital. Um exemplo que eu gosto muito de dar, quando a gente compra a pessoa física, né? Exemplificando aqui para o nosso caso de hoje,
Quando a pessoa física ela compra um terreno no valor de 100 mil e fica lá o terreno durante 5 anos. Depois de 5 anos, ela resolve vender. E daqui 5 anos, esse terreno não vale mais 100 mil, vale 200 mil. Então, houve uma valorização e ela vende esse terreno por 250 mil, vamos dizer. Então, a diferença desse valor que ela ganhou a mais, que vai ser a base para ela calcular o imposto de renda. Declarar, né, a venda do terreno na declaração do imposto de renda. E fazer o recolhimento, né? Ou a restituição, se for, ou não tenha que pagar, né? Já entrou lá no bolo da restituição, deduziu várias formas de rendimento e não precisou pagar, né? Cada caso é um caso. Mas, assim, nós temos que ter em mente essa questão de renda, né? Que é um acréscimo patrimonial. E também é importante, né? Que na Constituição, no artigo da Constituição, está claro lá 3 princípios norteadores do imposto de renda, né? Que é o da generalidade, que o imposto de renda ele não pode distinguir cargo da pessoa, tem que ser um critério objetivo, né, de renda. Antigamente, antes da Constituição de 88, tinha um dispositivo que o ministro do STF não pagava imposto de renda. Então, a nova Constituição retirou isso, né? Assegurou o princípio da generalidade. Também tem o princípio da universalidade, né? Que todos os rendimentos, eles se adequarem aos requisitos, né, da lei, eles podem ser tributados. E também o princípio da progressividade, que tem a ver com a capacidade contributiva, né? Quanto mais você tem renda, mais você, digamos assim, na teoria, você vai contribuir, né? Que o tributo é solidário, né? É para a União, é para todos nós brasileiros. Então, diante disso, né, desses conceitos, a lei, né, a legislação do imposto de renda, ela abarca algumas pessoas que têm a obrigação do imposto de renda. Eu até peguei aqui o valor exatamente quanto está a primeira faixa de o valor, né, anual ou mensal que a pessoa é obrigada a declarar o imposto de renda e contribuir, né, pagar o imposto de renda. Então, assim, estão obrigados a declarar o imposto de renda os contribuintes, ou seja, os brasileiros que moram aqui e moram fora, e os estrangeiros que estão em condição de residentes no Brasil. Eles têm a obrigação, né, de declarar o imposto de renda que tiverem rendimento anual superior ao teto estabelecido pela Receita. E esse teto é de R$ 28.559,70 anual, o que dá, em média, R$ 2.379 mensal. Então, quem não tiver nesse valor, né, não ultrapassar esse valor, está isento. Não tem necessidade de declarar imposto de renda, certo? E outro caso de obrigatoriedade é quem recebe, o contribuinte que recebe rendimentos isentos, que pela lei diz que é isento, não tributáveis, como, por exemplo, doação, receber uma doação, caderneta de poupança, indenização trabalhista, que o valor seja superior a 40 mil, que recebeu no ano anterior, né, no caso é o ano 2019, que vai ser declarado agora em 2020, eles têm que declarar, tem essa obrigação, né? Valor superior a 40 mil. E também tem tem a parte da atividade rural, quem teve receita bruta, valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural, é obrigado a declarar. Quem tem investimento em bolsa de valores, tem também que declarar, certo? Quem tem a posse ou propriedade de bens ou direitos
com valor total superior a 300 mil. Então, assim, a legislação é bem clara, elenca lá direitinho as outras hipóteses de obrigação. E também tem aqueles que têm direito à isenção de imposto de renda, né? Fora aqueles que não ultrapassam o valor definido na lei de isenção, quem tem deficiência, né? Tem algumas doenças que estão descritas no regulamento do imposto de renda na Receita, estão descritas pessoas que são portadoras de AIDS, que têm alguma alienação mental, que tem a cardiopatia grave, cegueira, esclerose múltipla, tem umas diversas doenças lá. E para ter essa isenção, ele tem que solicitar na Receita, apresentar um laudo pericial, e eles vão lá decidir se vai ter direito a essa isenção ou não, né? De acordo com o laudo pericial. E relativo a outra questão que eu fiquei aqui de falar, é relativo à restituição do imposto de renda, né? A restituição é quando a Receita vê que você pagou a mais do que você deveria o imposto de renda. Então, você tem direito àquela restituição. E essa restituição é paga por lotes, né? Sim. Então, o primeiro lote foi agora 29 de maio, né? Tem um cronograma, todo ano eles fazem um cronograma, certo? Quem é idoso, aposentado, tem alguns critérios que são preferenciais para o primeiro lote. E se você não tiver nesse critério, quanto mais cedo você declarar, mais você vai estar incluído no lote, vai receber a restituição primeiramente, né? Agora que a gente já está chegando no prazo, né? Quem não declarou ainda, for declarar, vai ficar lá para o último lote, né? Lá para setembro, se não tiver nenhuma mudança, né, de prazo, em virtude do caso, né, que estamos passando. Mas, a princípio, seria isso. Você disse que tinha uma pergunta, não foi, doutora Josiane? Isso, perfeitamente, perfeitamente. Antes mesmo de eu falar da pergunta, doutora Alexandra, a gente ouviu debates, por exemplo, acerca da antecipação, inclusive da restituição. A gente está falando aqui das medidas por conta da pandemia, né? Uma das medidas, além da promulgação da obrigação de declarar o imposto de renda, havia também essa discussão da possibilidade de antecipar as restituições, o primeiro lote e tal. Principalmente para os idosos, né? Os idosos aposentados. Inclusive, tiveram diversas medidas, né? O que o governo pôde antecipar de crédito para essas pessoas, o Ministério da Economia ali, né? Exatamente. Ele tomou as medidas. Exatamente, medidas emergenciais por conta da crise sanitária que a gente está vivendo, né? Veja, doutora, a pergunta que chegou até nós diz o seguinte: sou isento de imposto de renda. O que devo fazer para não ter o desconto? Eu acho que a doutora acabou respondendo um pouco, né? Depende do caso, né? Se por acaso você não teve, né, aquele valor anual, não passou, né, daquele valor anual de renda, né, de R$ 28.559,70, e não teve, né, não passou esse valor anual, seria o caso de ter uma doença, né, de ser um dos casos de isenção que está na lei. Aí você tem que, se for esse caso, você tem que fazer um requerimento, de acordo com o laudo pericial, tem que fazer um requerimento primeiro. Não pode simplesmente não declarar, não pagar. Tem que ter um ok da Receita. Não, realmente você vai ser isento ou não, né? Lembrando que, caso seja reconhecido esse direito, ele recebe, né? Restituído, tudo direitinho. A Receita realmente costuma julgar os processos e ser bem séria aí na restituição nesse tipo de julgamento. Bom, temos uma outra pergunta aqui, mas eu acho que tem mais a ver com o tema da doutora Rafaela. Eu não sei se a doutora gostaria de fazer mais algum apontamento. Vamos falar da nossa parceria rapidinho, né? É isso que eu ia dizer, o meu apontamento. Lançamos, né, um curso de iniciação tributária na advocacia. Você que é advogado, que
não tem interesse, né, em iniciar nessa área tributária, nós lançamos um curso que vai ser online, vai ser através da plataforma Zoom, vai ser todas as quartas-feiras do mês de julho, das 19 horas, 21 às 21 horas. A gente está ainda no lote promocional até domingo, depois o valor vai ficar normal. E vão ser 5 módulos. Vai ser sobre iniciação tributária, vai ter a parte de teses tributárias, a parte de planejamento tributário, a parte de defesa fiscal, a parte de consulta. Vamos ter um bônus na parte de marketing jurídico, mídias digitais para os advogados, né? Em conformidade, né, com o Estatuto de Ética, né, da OAB. E tá demais, tá demais. Se você conhece alguém que tem interesse em iniciar nessa área tributária, até tem advogados que já trabalham, militam, né, em outras áreas e tem interesse de iniciar nessa também tributária, que tem muita coisa mesmo, muita sub-nicho, né, na parte tributária para se trabalhar. Em tempo de crise, a área tributária só cresce, então recomendamos muito para quem quer iniciar nessa área a fazer o nosso curso. E o link está na bio da gente, né? Dos nossos perfis. E o valor também imperdível, né? O valor promocional, R$ 49,90. 49. 49. Perdão, 49. Até domingo. Aproveitem. Então, corram, tá pertinho de acabar. Não percam, realmente está imperdível. Bom, eu vou chamar a doutora Rafaela para debater o próximo tema conosco. Pronto, obrigada, viu, doutora? Estamos aqui. Qualquer dúvida. Eu que agradeço, prazer imenso. Ficou bem pronto, Boa agora noite. Sim. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom, doutora? Prazer imenso em tê-la aqui no Loucos por Tributário. Eu que agradeço, agradeço novamente, né, o convite, a parceria, né, nossa parceria aí. E hoje é bem pertinente, né, o assunto, até porque estamos nos últimos dias, né? Inclusive, eu tenho aqui no meu computador colado o imposto de renda que eu tenho que fazer. Estamos nas últimas horas. Contagem regressiva, né, doutora? Contagem regressiva, não deixar para a última hora nunca, né? Até porque existe um tema que eu vou falar aqui que é sobre a retificadora. Então, assim, importantíssimo, importantíssimo, por isso importantíssimo fazer o quanto antes, por causa dessa maravilhosa retificadora Exatamente. Então, adentrando o meu tema, que eu fui convidada a participar aqui com a doutora, é sobre procedimento administrativo, né? Malha fiscal, penalidade, atraso na entrega, impugnação e a retificadora, né? Primeiramente, o que é malha fiscal, né? Rapidamente, acredito que a maioria aqui sabe, mas para quem não sabe, é a chamada malha fina, né? Você caiu na malha fina. É a malha fiscal. É exatamente quando a Receita Federal ela verifica que há alguma incongruência sobre aquilo que foi declarado como fator de restituição ou como fator declaratório. Como a doutora Alexandra estava mesmo pontuando, há que ter essa ponderação em relação ao que deve ser declarado ou não no imposto de renda, né? Muitas vezes a gente acha que todo mundo diz a verdadeira declaração é a declaração de imposto de renda, né? Mas muitas vezes a gente faz até a declaração com o imposto de renda de forma equivocada, né? Então, assim, na dúvida, verifique. Hoje em dia tem vários sites, tem advogados, temos nós, né? Advogados tributaristas, que podemos já. Tem um site da Receita Federal que é bem esclarecedor em relação ao que pode ser declarado, ao que deve ser declarado, ao que é passível de restituição e ao que não é, né?
Agora, passando para o procedimento administrativo em si, a malha fiscal ou a malha fina, como popularmente é chamado, só cai se for verificado, né, uma incongruência, e há também uma penalidade no atraso da declaração. Como a doutora falou, as doutoras falaram, né, no início da live, devido à pandemia, houve essa prorrogação até 30 de junho, agora, 30 de junho. E para quem não declarou no dia 30 de junho, ou não fez nenhum tipo de solicitação para que seja isento, então tem sim uma penalidade. A penalidade é o valor mínimo eu coloquei aqui para ser bem exato, é R$ 165,74. Esse é o valor mínimo, podendo chegar a 20% do valor do imposto de renda. Ou seja, você deve, se você não declarar, declare. Ah, Rafaela, eu estou sem documento. Declare. Até porque, inclusive, existe a chamada retificadora. E o que é retificadora, Rafaela, de imposto de renda? É exatamente quando você verificar que houve uma informação que deveria estar lá e que não estava, ou uma informação que foi colocada lá e que não deveria estar. Ah, Rafaela, eu tenho alguma penalidade de fazer uma retificadora? Nenhuma penalidade, principalmente as feitas até dia 30 de junho. Até dia 30 de junho você pode modificar até o tipo de apuração do seu imposto de renda. Então, assim, mas não pode, por exemplo, incluir bens imóveis. Os bens imóveis é só após solicitando, né, junto à Receita Federal. Aí você faz uma inclusão de bens imóveis. Se for antes do dia 30. Então, Rafaela, a retificadora pode ser a que tempo? A qualquer momento. A qualquer momento você pode fazer uma retificadora. Porém, uma retificadora de forma de declaração, né, que a gente fala de forma segura, é até o prazo máximo. Posteriormente, após o prazo, dia 30 de junho, pode fazer uma retificadora? Pode. Porém, desde que não esteja sobre procedimento fiscal. Porque, por exemplo, eu, Rafaela, fiz minha declaração de imposto de renda. E depois que eu caí na malha fina, né, na malha fiscal, malha fina, aí eu vou retificar. Não pode. Agora, existe um procedimento administrativo no qual você deve fazer sua defesa. Então, não é mais caso de retificadora. Agora, se você, após dia 30 de junho, verificou que houve algum equívoco, você pode sim fazer uma retificadora, desde que não esteja com procedimento administrativo, né, sobre qualquer tipo de fiscalização que seja, junto à Receita Federal, em relação a esse imposto de renda. É importante ressaltar, porque muitos clientes chegam e dizem assim, ah, doutora, eu não tô tendo restituição de imposto de renda por causa de imposto de rendas anteriores. Não é, cada apuração é diferente do outro. Pode ocorrer em muitos casos, que inclusive a gente faz muitas defesas, né, em relação à chamada compensação do que vai ser creditado, né, no caso das restituições, e compensação em relação a outras dívidas tributárias, de naturezas tributárias perante a Receita Federal. Muitas vezes ocorre isso, apesar da instrução normativa dizer que é possível fazer esse tipo de compensação, o judiciário ainda não há pacificação em relação a esse tipo de compensação. Inclusive, existem alguns debates dizendo que essa compensação é caráter de confisco, né? É um caráter confiscatório. Então, mas a instrução normativa, se você for fazer uma defesa na Receita, a instrução normativa ela é clara, que pode sim haver essa compensação, né? Então, assim, como a doutora Alexandra pontuou também, existem casos e casos em relação ao imposto de renda. Então, assim, na dúvida, se você... a maioria das pessoas gostam de fazer, fazem sozinho em casa, até porque tem aquele extrato analítico, né? Se você é aposentado, você recebe. Se você é funcionário, seja público ou particular, tem aquela já retido na fonte,
E tem também, se você ultrapassar o teto, né, você tem que fazer a declaração. Então, assim, você tem um informe de rendimentos. Se você não receber em casa, você no próprio site da Caixa, você vai lá e tem lá informe de rendimentos e IRPF, né? Imposto de Renda Pessoa Física. Lá tem o informe, o extrato do seu imposto. Então, na dúvida, você vai e diz assim, não, Rafael, eu quero fazer meu próprio imposto de renda. Você faça o seu imposto de renda e não envie. Porque tem uma opção de você ficar lá pendente e não enviar essa informação até para a Receita Federal. E você, quando tiver segurança, até dia 30 de junho, você envia. Se não, ou então se você disser, não, vou enviar, e antes do dia 30 de junho, verificar, você pode sim fazer a retificadora, né? Aí diz, não, Rafaela, eu caí na malha fina, ou então assim, eu não, ou então outra dúvida que sempre surge, eu não tive rendimento no ano de 2019 compatível com o imposto de renda, declaração de imposto de renda. Então, eu sou isento de imposto de renda? Depende. Depende. A Depende. palavrinha-chave, depende. Depende. Você tem bens. Você tem bens, seja qual seja esse tipo de bens, seja móveis, imóveis, aplicações, tudo que for tributável, acima de 300 mil, sim ou não? Se você tiver, você tem, mesmo que você não auferiu renda, até porque a gente diz, imposto de renda, a auferição de renda do ano subsequente, né? Do ano anterior para declarar no ano subsequente. Então, assim, é sempre do anterior. Mas o ano passado eu não recebi nada. Então, muita gente vai ter essa dúvida no próximo ano. Porque esse ano, né, muita gente não auferia a renda compatível, porém tem bens, tem toda aquela parte tributável que é cabível, sim, de declaração. Então, assim, essa dúvida vai, sim, permear para o próximo ano. Então, assim, declare. Então, assim, se você tiver nessa opção, então faça a declaração. Até porque o atraso da declaração, como eu informei, né, é um valor muito alto em relação, porque além de você pagar o imposto devido, né, o imposto devido a pagar, porque existe uma diferença, né, entre imposto devido e imposto a pagar. Porque muitas vezes eu tenho um imposto devido, porém em relação a todos aqueles benefícios, né, que fazem a diminuição, né, o imposto a pagar nem sempre é o valor do imposto devido. Então, assim, você faça a declaração, porque além do imposto a pagar, você vai ter a multa. A multa inicial é de 167, né? E além também do imposto devido, né? Que eu vou pagar, o imposto devido e o imposto a pagar, eu vou ter uma multa de 1% sobre esse valor ao mês. Então, assim, eu esqueci. Então, assim, se for limitado a 20%, né? Até porque a gente cai de novo naquela mesma premissa, né? Do caráter não confiscatório, né? O tributo ele é não confiscatório. Então, assim, por isso que tem que ter essa limitação. Muitas pessoas dizem, é 1% ao mês, então, assim, eu vou passar, porque tem também, né, a prescrição, né, da cobrança da não declaração, né? São os 5 anos. Então, então eu vou passar 5 anos, no 4 anos e 12 meses a Receita vem, aí vai apurar 1% ao... Não, calma. Também não é assim, mas a depender do valor, é uma multa bem, bem considerável. Aí muitas pessoas dizem assim, o valor foi muito alto, então o caráter é confiscatório, porém, ele tem um limite. Então, essa limitação, os tribunais, eles veem como não confisco. Eu vi muitos debates, né, entraves em relação, porque, por exemplo, tinha algumas multas, né, que chegavam, quando ela era realmente apurada, chegava a 200% do valor. Porém, quando a gente vai ver, não é do valor, é o valor que deixou a declarar, né, que deveria ter declarado, é a multa,
os juros de mora, e quando quando chega numa execução, tem também o quê? Os honorários, né? Então, assim, aí quando a gente junta todo esse montante, aí muitos clientes chegam até o nosso escritório, onde quer que seja, ou ligam para a gente, né? Diz, ai, doutor, esse valor é absurdo, é maior do que o valor a pagar. Eu disse, sim, até porque houve uma apuração, né? Então, assim, por isso a importância de declarar, porque realmente é uma penalidade para aqueles que não declararem. E como a doutora Alexandra mesmo ressaltou, se você acha que você não deve declarar porque está dentro daquele rol de doenças, do que quer que seja, de fator de isenção, sem ser em relação a valor monetário, né? As outras formas de isenção. Então, você tem que realmente fazer um requerimento junto à Receita Federal, porque a Receita Federal tem que dizer o sim. Na dúvida, declare, e depois entre com a retificadora. Entre com a retificadora, como eu disse, após o dia 30, tem 5 anos para entrar com a retificadora. E na retificadora, para aqueles que não... Quantos minutos já? Eu me empolgo, né, falando. Acabei não verificando. Tem 15 minutos ainda. Eu me empolgo falando. Gostoso, né? Demais. Quando a gente baixa o programa, né, para fazer a declaração do imposto de renda, lá tem todos os campos em relação tem a retificadora, tem cliente que depois, quando está bem no final, eu fazia muito imposto de renda, principalmente quando era estudante de ciências contábeis. Mas agora eu só estou com um e está aqui bem pendente, está aqui na minha frente. Mas assim, por quê? Porque os clientes, quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente fica responsável até o momento da restituição. Então, assim, cuidado para aqueles que querem adentrar nessa área, né? Começar a fazer declaração de imposto de renda. Não é só você fazer a declaração e mandar o recibo para o seu cliente, não. Você tem que acompanhar até o momento da restituição. E isso está exatamente no Código de Ética do Contador, né? Dizendo que ele tem que acompanhar, porque isso é antiético e se infringe a ética. Então, assim, quando você for declarar até o momento da restituição, ou pagamento, né? Porque a gente sempre acha que imposto de renda é caráter de restituição, quando na realidade, quando não há restituição, há a pagar, né? Então, assim, quando há a pagar, há também a possibilidade de parcelamento desse pagamento, a depender do valor. Então, assim, você tem que acompanhar esses pagamentos também do seu cliente, né? Até porque no momento que ele não pagar, ele constitui mora. Então, assim, é um trabalho bem delicado, principalmente para acompanhar. Então, assim, porque eu deixei muito de fazer imposto de renda, eu fazia mais para aprender, eu acredito muito na prática, a gente aprende muito nos livros, sem sombra de dúvidas, porém a prática ela é engrandecedora, né? A gente quebrando a cabeça, errando, né? Eu disse, na dúvida, deixe lá pendente, porque eu já deixei várias vezes pendente. Olhando, né, a forma de tributação, são 2 formas de tributação. Você escolhe uma, aí tem um valor, escolhe outra, já tem outro valor, né? Então, por que eu deixei? Porque muitos clientes, eles ficavam, né? Eu esqueci disso, aí eu fazia uma retificadora. Eu esqueci disso, uma retificadora. Aí quando eu enviava, né, para o cliente o recibo da última, né? Aí ele disse, ai meu Deus, eu vou cair na malha fina, foi muito erro e não sei o que, mas não, retificadora não é erro, não é sinônimo de erro. Muito pelo contrário, é sinônimo de acerto, né? Porque se ocorreu uma retificadora é porque anteriormente estava errado. Então, é muito difícil. Uma vez retificado, a gente escuta algumas lendas, né? Que uma vez feita a retificação, você vai cair na malha de certo. Aí você fica apavorado, desesperado, não pode retificar. Não.
Quando é completamente diferente, se você retifica, como a doutora bem falou, antes mesmo de entrar no momento da malha fiscal, você está corrigindo e está evitando uma possível malha lá na frente, né? Sim, exatamente. Até porque quando entra em malha fiscal, inclusive tive um caso que foi o seguinte, um cliente, ele todo ano caía na malha fiscal. E foi o seguinte, eu vou contar a história até porque não é desse estado. Ele era funcionário de uma prefeitura e a prefeitura, ele começou a colocar os médicos todos pagava com recibo fantasma. Todos os médicos. E o médico, ele declarava no imposto de renda o rendimento, né? Era 30 mil mês. 30 mil mês. E ele caiu na malha fina. Até porque ele informou que recebia esse valor pelo CNPJ de tal prefeitura e essa prefeitura nunca fez esse repasse para a Receita Federal. Então, assim, imagine o valor que foi. Então, assim, ele ficou todos integralizados, né? Isso integralizado. O que é que ele fez? Ele entrou em contato comigo. Quando eu verifiquei, já estava na fase judicial. Então, era um valor super volumoso. E eu disse o seguinte, primeiro eu vou verificar o processo administrativo. No processo administrativo ele não foi intimado, foi através de edital. A doutora Alexandra disse assim, entrou no radar. O pessoal diz muito isso, né? Senhora, doutora. Certo. Então, assim, aí eu vi, ele foi citado por edital. Então, assim, eu anulei a execução fiscal exatamente por causa disso, porque ele é dono de um hospital, o maior hospital da cidade. Então, assim, todo mundo conhece ele. Então, assim, era quase que impossível. E quando eu fui olhar, tinha, assim, sem número, e a casa dele tem número. Então, assim, aí eu anulei, voltou para o procedimento administrativo. Eu disse, agora é outro passo. Aí a esposa, né, do médico pegou e disse assim, voltou para o procedimento administrativo, então eu pensava que tinha anulado. O contador disse que a doutora apenas liberou nossas contas. Eu disse, apenas liberou. Tipo assim, uns 300 mil reais. Caramba, apenas isso, né? Então, assim... Então, ela pensava que tinha anulado, né? Mas, assim, por isso a importância, né? Do conhecimento de procedimento administrativo. O procedimento administrativo é imprescindível na seara tributária, então é necessário o conhecimento. E em relação à impugnação, eu convido vocês para participar do curso Iniciação à Advocacia Tributária, que lá nós vamos aprofundar, vamos ensinar vocês como fazer uma impugnação. Então, assim, nós três, eu, doutora Josiana e doutora Alexandra, com o nosso conhecimento do nosso dia a dia, a gente vê que muitos advogados, eles têm ainda esse temor em adentrar na área tributária, talvez por achar que é complexo demais, ou muitas vezes por não saber por onde começar. Então, assim, esse curso é exatamente o pontapé inicial. O pontapé para você dizer assim, caramba, agora eu sei como começar. Então, assim, vai ser temas pontuais que normalmente são apresentados para os clientes, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Será em relação ao procedimento administrativo, como eu disse, é importantíssimo você conhecer o procedimento administrativo. Porque, por exemplo, eu anulei uma execução fiscal, não anulei o débito, mas anulei uma execução fiscal, já estava na parte judiciária, 300 mil reais, por causa de um erro no procedimento administrativo que foi imprescindível. Então, assim, você tem que ter esse conhecimento que é necessário e vamos tratar de alguns temas pontuais e ainda vamos ter
um bônus que é em relação a marketing jurídico, que eu acredito que todo advogado vai precisar sim ter esse conhecimento em marketing jurídico, até porque para se divulgar, para divulgar seu trabalho, porque é aquela velha história, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, todos os convidados, não vai ser um curso aprofundado, por favor, aqueles que já militam na área tributária, não é esse curso agora não é para você, é para aqueles que já advogam, ou para que não advogam, ou para que está saindo da faculdade e querem conhecer como iniciar, né? Como iniciar na advocacia tributária. Então vamos todos, dia 1º de junho. Júlio. Vamos. A pergunta que a gente tinha para a doutora era: errei minha declaração e agora como devo proceder? Eu acredito que com todas as explicações que a doutora deu, né, acabou respondendo essa pergunta, né? Como devo proceder? Errei a minha retificação, a minha declaração. Retificadora. Então, assim, você porque assim, a gente baixa o programa, e quando você baixou o programa, não delete o programa. Muita gente, porque fica cheio. Não delete, não. Até porque fica bem mais fácil, você não precisa ir atrás, porque quando você for fazer a retificadora, já tá todas as informações lá. Você não precisa fazer o download das informações, tudinho, já tá todas as informações lá. Então você vai lá, faz uma retificadora, e o que vai valer como seu comprovante de declaração de imposto de renda é a retificadora. É importantíssimo isso, porque muita gente acha que o primeiro equivale. Não, se fez uma retificadora, o informe, né, o recibo válido é em relação à retificadora. Então é só fazer a retificadora até dia 30 de junho. E após dia 30 de junho, posso fazer a retificadora? Pode, até 5 anos, desde que não esteja, desde que não tenha caído na malha fina, né? Se caiu, então vai ter que fazer uma impugnação. E para fazer a impugnação, venha fazer o curso com a gente, que vamos ensinar como fazer essa impugnação. Perfeito, doutora. Agradeço imensamente sua explanação, muito esclarecedor. Acredito que muita gente tinha essa dúvida, tem esse temor sobre retificadora, foi muito interessante, muito bom. Eu lhe agradeço imensamente. Em breve estaremos juntos aí nas próximas lives. Muito obrigada. Verdade. Viu? Eu que agradeço, doutora. Boa noite a todos e a todas. Se cuidem e vamos estudar. Nada de ficar saindo de casa, vamos estudar todas as quartas-feiras de julho. Conto com todos vocês. Um abraço. Um abraço, doutora. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e encontro vocês na próxima live. Um abraço. Tchau, tchau.